Bem-vindos a mais uma Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Aqui acreditamos que viajar é mais do que um destino, é criar oportunidades, unir pessoas e gerar valor para todos. E é para celebrar quem faz isto acontecer que damos voz aos nossos Living Tourianos. Hoje temos connosco o João Carneiro, a estrela do ano como motorista freelancer no Porto. João, muitos parabéns. É um prazer tê-lo aqui, naturalmente. João, a primeira pergunta é inevitável. O que é que significou para si subir aqui ao palco das Living Stars e receber esta distinção de estrela do ano na categoria de motorista freelancer? Muito bom dia, Sr. Rui. Antes de mais, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado. Em relação à estrela do ano, foi um orgulho, foi uma surpresa. Não tinha ideia sequer. Depois, quando ouvi o meu nome no palco, foi um orgulho. Eu costumo dizer, fui louvado, levei um louvor nesta empresa. Boa. Alguém me reconheceu, e isso é um sentimento que eu vou levar para a vida, porque reconheceu o trabalho que eu estou a exercer na Living Tours, e não posso estar mais gratificante, mais orgulhoso pelo prémio que recebi. Muito bem, ótimo, e portanto quero-lhe dizer que ele é merecido, não é? Ou seja, muito obrigado. Se foi eleito foi por mérito, e portanto o mérito é todo seu. Muito obrigado. Obrigado por ajudar aqui no fundo a criarmos a Living Tours, que é enfim, aqui a razão da nossa existência. João, sabemos que a sua história não começou na Living Tours, portanto foi militar, mais concretamente paraquedista. E pergunto-lhe de onde é que veio esta vontade para exercer aqui a área de militar e na área de paraquedismo? A vontade militar e paraquedista foi desde muito novo, desde os meus 14 anos. Tem familiares? Posso dizer que sim, dizer que sim, não são de sangue. Às vezes há este efeito de alguém na família que... Não, na família não tive, mas tenho grandes irmãos meus que não são de sangue. Okay. São uma afinidade, uma amizade muito grande. Boa. Em que eles são mais antigos que eu na tropa há 3 anos. E boa. Então eu já os via na rua. Já os via na rua com a farda militar dos paraquedistas. Eu sempre fui um bocadinho radical. Fui sempre desportista. Okay. Adoro desporto, adoro fazer desporto. E então quando comecei a trabalhar na vida civil, com os meus 16 anos, já andava em máquinas elevatórias nas alturas. E então foi mais uma força para eu me inscrever nos paraquedistas. E foquei-me nisso, dediquei-me a 100%. Passei em tudo, na primeira fase, segunda, terceira, até que conquistei a Boina Verde. Não é para todos, ou seja, não. O paraquedismo, mandar-se lá de cima, não. Aquela sensação, nunca houve aquela coisa de que... Sempre. E agora, se não abre? Sempre. Não podemos mentir, porque o nosso primeiro salto é o melhor. Em todos os voos há sempre esse frio na... O frio na barriga, tipo, há gente que reza. Portanto, por mais que se salte, se está presente, sim. Não é só para os novatos, certo? Sim, é para os corajosos. E desde o momento que se entra no avião, não há ninguém que vá aterrar junto com o avião. Seja de que forma for, vai ser lançado para fora. Isso é um facto. Está garantido. Isso é garantido. Um voo com vontade ou sem vontade está garantido. Nada. Entrou na aeronave, vai ter que saltar. João, e o que é que o motivou a aceitar missões, portanto, internacionais, em cenários de guerra, sabendo que os riscos envolvidos, portanto, partilhe connosco como é que era o dia-a-dia, enfim, em cenários de guerra, portanto, que aceitou estes desafios? Sim, eu com os 7 anos que eu tive nos paraquedistas, antes de mim já tinham ido irmãos camaradas. Olá. E que partilhavam as suas histórias, aquilo que passavam lá, e grandes operacionais. Nós aprendemos sempre com os mais antigos que já tinham essa experiência. E ficava sempre aquele bichinho. Uma vez estávamos numa tropa operacional, queríamos aumentar o nosso currículo militar, missões. Boa. Acima de tudo, a experiência. Isto é quase como quem entra em desporto e depois a questão vai competir, não é? Exatamente. Ou seja, competir internacionalmente, enfim, a competição. Portanto, aqui também há este objetivo de que é fazer uma missão internacional. Sim. E sair do controlado para ir mesmo para um campo de batalha, exatamente. Sendo que a vida está em risco, não é? Exatamente, e depois nós que entramos no exército muito novos, não é? Eu estava a fazer 18 anos, temos aquela força, aquela vontade. E depois vêm mais antigos a partilhar as histórias, claro que convence-nos ainda mais a fazer missões.
Não mesmo só... quando contam aquelas situações que a pessoa teve ali em perigo de vida? Também faz parte. Também faz parte. Não só para proteger quem está a passar aquele mau momento, mas como enfrentar um dos maiores perigos que pode haver a nível mundial, em que alguns países neste momento estão a enfrentar isso também. Sem dúvida. E fica a experiência de vida. Falando também que mensalmente ajudava, claro, não vou mentir, ajudava. E ficou isso tudo junto, sim, a situação financeira não era má, e isso tudo junto ficou uma experiência para a vida, uma experiência espetacular, em que eu aprendi muito. E desses valores e aquilo que eu aprendi, trouxe para a vida civil também. Ou seja, depois de se passar aqui por uma carreira militar, nunca mais se é o mesmo, ou seja, aqui... E passando por estes cenários de guerra, a partida... Trazemos sempre alguma coisa militar que virá morrer connosco, basta ser só um gesto que a gente tenha, em que muita gente identifica, só pelo gesto que você está a fazer, você anda na tropa, por exemplo, e isso eu sei que vou levar para a minha vida, o saber estar, a educação, o por favor, o com licença, o obrigado, isso vem de quem esteve um tempo militarizado num regime, numa disciplina em que temos que respeitar quem está ao nosso lado e pronto. João, e há alguma situação de risco que o tenha marcado assim profundamente e que se recorde e que lhe tenha ficado gravado? Sim, há. Foi uma operação em que tínhamos de fazer a detenção de um grande traficante no centro do teatro de guerra, em que houve um tiroteio intenso, ninguém ficou ferido, não conseguimos o nosso objetivo, porque essa pessoa tinha um túnel subterrâneo e conseguiu escapar. O que me deixou triste nessa situação foi a população que vivia à volta desse senhor, de extrema pobreza, em que o estavam a tentar proteger, para eles próprios também sobreviver. Ou seja, esse senhor fazia da população que vivia à volta dele escudo humano, em que esse senhor tinha tudo e essas pessoas não tinham nada, e então ele, para se proteger disso, certamente oferecia ou comida, ou uma notica aqui, uma notica ali, e era assim que essas pessoas sobreviviam, e foi um dos fatores que me marcou, não só a operação em si, do tiroteio que houve, para nós tentar deter esse suspeito, e em que nessa operação eu pensei que iria ser o meu último cigarro, e que agradecia a Deus por tudo, porque pensei que realmente ia acabar mal, mas operacionais que somos ou que fomos e que a forma como treinamos poderia correr mal, mas com o treinamento correu tudo 5 estrelas. E também, enfim, aqui antes daqui da nossa talk, partilhou que aquele sentimento que lhe deixava mais marcante eram crianças que... Sim. Sim, nós tínhamos... há uma regra, não é? Ou seja, nós nas missões, todos os dias é uma incerteza e uma inquietude. Ou seja, nós não sabemos o que é que vamos fazer no dia a seguir e o que é que nos espera. É tudo uma incerteza. E quase todas as operações, ou a maioria, nós tínhamos ordem direta de superiores, que não se podia oferecer nada a uma criança, e nós tínhamos todo o tipo de crianças em todas as operações, todas as idades. Uma simples bolacha, aquilo para eles era ouro. Para quem não tem nada, não é? Exatamente, por isso é que eu digo a alguns colegas, alguns amigos ou familiares que, pelo pouco que a gente tem no nosso país, aquilo que a gente faz, a nossa forma de vida, somos ricos e não sabemos. Sem dúvida, não é? Ou seja, portanto, a gente... Ao lidar com isto é que nos apercebemos de que, meu Deus... Nós ficamos chateados porque a piscina tem 2 folhas na piscina. Isso, nós ficamos chateados porque... E lidar com este drama que alguém que não tem nada para comer e que... Exatamente. E também me contava que era o problema, precisamente, a regra é não poder dar nada, porque se dá uma bolacha a vão aparecer 1000, não é? Seja, portanto, nós tivemos eu vou partilhar isto consigo, que nós tivemos, que foi real. Nós tivemos uma operação nos checkpoints. Nós dizemos em Portugal que é uma operação de stop, e então tivemos toda a noite nessa operação. Mudávamos de ponto em ponto, e então a nossa operação terminou por volta das 7 da manhã, e então fomos para uma zona isolada em que tinha um monumento
que a gente pensava que estava abandonado. E então o primeiro sargento, que era o nosso chefe de secção, decidiu parar as viaturas para a gente, nós dizemos, comer o reforço. Era tipo um pequeno almoço, era 2 sandes, um pacote de sumos, e descontrair um bocadinho. Apareceram 2 miúdos, foi fotografias com eles ao colo, começámos a oferecer umas bolachitas e tal. Aquele monumento abandonado era uma escola. Portanto, veio a escola toda. A escola toda veio com a esperança de também ter uma bolacha. E aquilo já, um momento de descontração passou a ser um momento militarizado, quando ouvimos as ordens diretas do primeiro sargento, entrar nas viaturas, coluna militar, arrancar, porque nós queríamos servir os miúdos todos e não tínhamos. E isso foi umas coisas que me marcou quando olhei. Eu próprio estava a conduzir a viatura, olhei pelo retrovisor e vi os miúdos a lutarem por um bocadinho de uma bolacha. E isso é uma das coisas que nos marca imenso nas missões. É a pobreza. Muito bem, João, falamos agora da sua vida na Living Tours. Portanto, a sua líder, a Tânia Monteiro, partilhou algo comigo. Disse que a primeira impressão pode enganar, chegou sério e reservado, mas revelou ser uma das pessoas mais humanas e genuínas da equipa. Os colegas até o chamam o nosso tropinha. De que forma é que a disciplina e os valores que trouxe do meio militar moldaram o seu trabalho hoje aqui, na sua vida pessoal e profissional? Sim, foi como eu disse ao Sr. Rui, aquilo que eu passei trouxe gestos, trouxe atitudes, o respeito da vida militar para a vida civil. A forma como moldou, posso dar alguns exemplos, que é a forma como a gente trata quem está ao nosso lado, quem está na mesma missão, a forma como a gente tenta transmitir ou incutir o certo, não dizendo diretamente, mas de género, olha para mim, vê como é que eu estou a fazer, eu acho que isto fica bem e tal, e pronto, basicamente é isso. E eu confirmo, porque apesar de lhe ter dito não me trate por senhor Roioso. Muito bem, João, e como tem sido a experiência de motorista? Portanto, imagino que, especialmente depois de um wine tour, a missão de levar todos em segurança à casa tem os seus paralelos, certo? Portanto, como é que tem sido lidar com os nossos convidados, colegas e parceiros no dia-a-dia? Formidável. Somos uma equipa de motoristas na Living Tours, todos operacionais, sem exceção, fantásticos. Mesmo na vida civil nós temos todos os dias uma missão. Eu agora vou falar individualmente por mim, que eu não sei as ideias dos outros, só posso observar o trabalho deles, que é fantástico, os condutores da Living Tours, mas eu, quando me levanto da cama para vestir a farda da Living Tours e trabalhar, eu digo a mim próprio, hoje é mais uma missão. E essa missão é o quê? Essa missão é levar, usufruir e trazer sãos e salvos os convidados, os clientes da Living Tours, para que tudo corra bem, porque os trajetos, os tours que a Living Tours tem são excelentes, mas a gente atravessa situações meteorológicas, estradas nacionais, municipais, há épocas altas ou com mais trânsito ou menos trânsito, em que temos de estar mesmo... Com gelo nas estradas, com lençóis de água. Por vezes temos clientes que dizem o condutor é muito sério. O condutor não é sério. O condutor está aí concentrado e focado na segurança, nas vidas que trazemos connosco. É responsabilidade. E essa é a nossa missão. Aquilo que eu estou a dizer por mim, eu também acredito que esteja a dizer pelos outros, que a nossa missão é trazer sons e salvos e que tudo corra bem. E felizmente, não é? Ou seja, até aos dias de hoje nunca tivemos um problema, ou seja, sim, mais grave, graças a Deus, sim. Portanto, sem dúvida que obrigado por essa dedicação, não é? Ou seja... Com os colegas, foi desde o primeiro dia que eu entrei, toparam logo, porque a minha atitude era tipo robô, andava aqui tipo um robô, tipo, este gajo foi militar, este gajo esteve mesmo na tropa, sou muito social. Foi automático, foi muito rápido a minha interação com os colegas. Dou-me bem com toda a gente. Desde já mando um abraço aos guias que nos acompanham no dia-a-dia, que a vida deles também não é fácil.
Por isso é que somos uma equipa, por isso é que dizemos que somos uma equipa. Interagi bem com os motoristas, dou-me super bem com todos. E também me mandam um abraço. Acho que é o fundamental, não é? Para que o trabalho possa fluir, esta boa ligação entre motoristas, entre guias, entre parceiros, entre os colegas aqui nas reservas, não é? Ou seja, é toda aqui uma equipa que no dia-a-dia... Porque também é gratificante a gente, quando estamos a acordar e a dizer que temos mais uma missão, o importante é vir com um sorriso na cara, que vimos para um bom ambiente de trabalho, e é o que a Living Tours tem a generalizar, desde o lado de cima até ao mais baixo. É gratificante trabalhar aqui. Ótimo, obrigado. É no fundo, sem dúvida, esse sentimento que se vive e que queremos que seja vivido, porque não há pior coisa do que eu vou trabalhar para um local em que é tóxico, não é? Ou seja, nem pensar. Muito bem. João, e para terminar, quero partilhar as palavras da Tânia, portanto a sua líder, sobre o porquê de o ter escolhido para este prémio. E ela disse: escolhi o João porque ele trabalha com alma, cuida dos outros e contribui para um ambiente melhor, simplesmente por ser quem é. Por trás da seriedade está uma pessoa incrivelmente humana e empática. Este prémio é um agradecimento sincero. Palavras para quê, não é, João? Ou seja, muitos parabéns, João, pelo seu excelente desempenho e, acima de tudo, por ser quem é e ajudar a construir o dia-a-dia da Living Tours e o sermos, não é? Muito obrigado, Silva. Muito obrigado. Estou mesmo de coração cheio. Obrigado pela oportunidade que me deram. Obrigado por me manter ainda aqui a trabalhar e eu a tentar fazer o meu melhor no dia-a-dia. Não tenho palavras para agradecer ao Sr. Rui, à Living Tours, à equipa, aos colegas de trabalho todos, porque realmente é gratificante trabalhar na Living Tours. Muito obrigado, de coração. Palavras para quê, não é? Mais uma vez. Quanto a nós, já sabem, estaremos de regresso com mais estrelas livingtorianas que fazem a diferença. Somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos Living. Obrigado e até à próxima Living Talks.